Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Eu sou Wanda Rocha e esse é o nosso 7º vídeo. Espero que você goste. Nunca é demais lembrar que o canal é dedicado ao estudo da doutrina espírita através da vasta obra de Allan Kardec. Antes de começar, quero pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente e compartilhe sem moderação com os amigos, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração, tá bom? É importante que a gente comece do início e nesse 7º vídeo vamos continuar a falar sobre os livros da codificação kardeciana. Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o 5º livro da codificação kardeciana, que é a Gênese, que traz por subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em 6 de janeiro de 1868. Eu quero começar destacando o caráter científico proposto pelo livro. Ao elaborar a doutrina espírita, Kardec trouxe para o nível da racionalidade científica as questões espirituais. E ele é inédito nisso também. Nas palavras do próprio Kardec, o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência, faltariam o apoio e a comprovação. Então, Kardec faz uma conciliação entre esses dois campos do saber que, à primeira vista, parecem irreconciliáveis. Ele une a ciência e o espiritismo para validar e explicar a existência do mundo espiritual. Logo na introdução, Kardec diz que essa obra é mais um passo no terreno das aplicações do espiritismo, um novo desdobramento da doutrina espírita de um ponto de vista especial. E conforme indica o subtítulo do livro, ele traz como objetivo o estudo de 3 pontos que são a Gênese, os milagres e as predições. Kardec faz um diálogo desses 3 pontos em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Sim, porque ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o espiritismo fornece a explicação para fenômenos antes incompreendidos. E embora a Bíblia esteja repleta de tais fatos, estes não eram explicados de maneira clara, lógica e racional. Dizendo de outra forma, o que Kardec faz nessa obra, portanto, é um diálogo com a Bíblia, a Gênese, ou seja, a criação do mundo, a criação de tudo o que existe, os milagres de Jesus e as predições do Evangelho. Então ele formula um diálogo com a tradição cristã, na qual a França e a sua cultura e os espíritos que trabalhavam com Kardec estavam todos inseridos. E esse diálogo fazia parte da própria historicidade do espiritismo, porque o espiritismo não surge do nada. O espiritismo surge dentro de um contexto histórico, de um contexto filosófico, social, religioso, político, econômico, etc. E a gente precisa entender tudo isso. Kardec chama a atenção para o primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita, ou seja, quais são as características que definem essa revelação espírita? Porque ela é a base de tudo o que será tratado no desenvolvimento da obra. E Kardec faz uma série de perguntas no capítulo inicial. Pode-se considerar o espiritismo uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção porque Kardec tem uma grande habilidade em fazer perguntas, em fazer boas perguntas.
Eu imagino que ele tenha se inspirado em Sócrates e na sua maiêutica, que era um método de ensino que consistia em fazer perguntas para conduzir alguém a construir o seu próprio conhecimento. E Kardec é um mestre na arte de fazer perguntas, porque ele continua nesse primeiro capítulo ainda perguntando: qual a autenticidade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que eles pregam, visto que essa moral não é diferente da moral cristã já conhecida? Quais verdades novas que eles nos trazem? É a partir dessas perguntas que todo o primeiro capítulo vai se desenrolar. Ainda nesse primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, Kardec faz um estudo de como se constitui o conhecimento espírita e o que é revelação. Ele retira da revelação a ideia de algo que se dá apenas por meio de um profeta ou uma divindade, pois revelar significa tirar o véu. Não é algo místico ou sagrado que se imporia como um dogma que não pode ser questionado. Ele vai dizer que revelação pode ser uma revelação espiritual, como o próprio espiritismo é, mas que tem que passar pelo crivo da razão e deve ser analisada, porque o espiritismo é uma fé raciocinada. A Gênese é composta por 18 capítulos, divididos em 3 partes distintas, tendo como base a imutabilidade das leis divinas. A primeira parte analisa a origem da Terra e a gênese orgânica, espiritual e mosaica, ou seja, os 6 dias da criação e o paraíso perdido, de forma lógica e racional, deixando de lado as interpretações misteriosas e fantasiosas sobre a criação do mundo. Ele vai discutir aqui também, na Gênese, no capítulo 5, os antigos e modernos sistemas do mundo, que tratavam do movimento dos astros e da constituição do universo desde a antiguidade até o século XIX. Aqui na Gênese, Kardec demonstra uma amplitude de conhecimento incrível. Ele vai da geologia à astronomia, passando pela física, biologia e outras ciências. Ele era realmente um gênio. E não é para menos, porque ele era professor, tradutor e autor de vários livros sobre diversos assuntos. E eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do canal. Se você não lembra, volte e assista novamente o primeiro vídeo, Quem foi Allan Kardec. Eu vou deixar o link para você em algum lugar aqui da tela, tá? Eu gostaria também de chamar sua atenção para o capítulo 6 da Gênese, intitulado Uranografia Geral. Ah, Wanda, eu não sei o que é uranografia, não. Uranografia é o nome antigo para a astronomia. O capítulo 6 é um verdadeiro tratado de astronomia e vai dissertar sobre o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas e outros assuntos ligados à astronomia. Na segunda parte, Kardec aborda a questão dos milagres e a superioridade da natureza de Jesus, explicando a natureza dos fluidos e as curas feitas por ele. Kardec esclarece que os milagres são fenômenos mediúnicos e diz que Jesus era médium de Deus. Por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Ele está num estágio evolutivo em que manifesta a divindade que todos nós possuímos. Sim, porque está dito pelo próprio Jesus: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais um pouco. Portanto, o que Kardec faz aqui na Gênese é tirar dos milagres o caráter de sobrenatural, porque o Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é dito com clareza. Ao fazer isso, Kardec desconstrói a ideia de milagre, porque não há derrogação das leis da natureza. Na terceira e última parte, no capítulo 16, Kardec trata da teoria da presciência.
O que é presciência? Presciência é a possibilidade de prever o futuro. Os espíritos podem prever o futuro? Os médiuns podem prever o futuro? Será? Como é que é isso? Vem descobrir como Kardec trata desse assunto lendo o capítulo 16 da Gênese. Aposto que agora despertei sua curiosidade, não é? Você pode enriquecer ainda mais seu estudo se juntar a esse capítulo 16 de A Gênese as questões 243 e 243A de O Livro dos Espíritos. Lembrando que as obras de Kardec estão aqui na descrição do vídeo e comprando por aqui você ajuda o nosso canal. E as predições do Evangelho? No capítulo 17, Kardec trata dos textos proféticos que anunciaram a vinda de Jesus desde o Velho Testamento. As profecias são também parte muito presente na tradição espiritual ocidental judaico-cristã e, portanto, Kardec vai dar uma atenção especial para as profecias. No capítulo 18, que é o último, intitulado Os Tempos São Chegados, Kardec faz um chamamento à prática da fraternidade, base para a regeneração da humanidade. E nos itens 27 e seguintes, ele vai tratar da geração nova que viria a povoar a Terra quando o nosso planeta passasse a condição de mundo de regeneração no futuro. E temos que ter esperança, mas junto dessa esperança, temos que ter também ação e coragem, porque as lutas não são fáceis. Vale lembrar que você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!